A mensagem de hoje que eu gostaria de trazer para você é: deixe aquilo que você gosta, para que Deus ele venha fazer aquilo que você precisa. Repete comigo: deixe aquilo que você gosta, para Deus fazer aquilo que você precisa. E você sabia que o jejum de Daniel, ele tem esse segmento, essa ideologia? Por quê? Porque são 21 dias de jejum e oração. 21 dias que Daniel resolve, decide se aplicar à oração, fazer algo diferente, entrar na presença de Deus. Mas aquilo que ele faz, por mais simples que pareça, porque o jejum de Daniel só se torna pesado quando a pessoa ela tem muitos desejos, muitas paixões, muita vontade. Porque para pensar, você vai passar fome no jejum de Daniel? Você vai passar fome? Não. Se você quiser comer toda hora, você vai comer. Se você quiser beber toda hora, você vai beber. Mas aonde está o segredo do jejum de Daniel? É você deixar de fazer aquilo que você gosta, para fazer a vontade de Deus, pensar mais em Deus. É você deixar de comer aquilo que você gosta, beber aquilo que você gosta, para se aplicar a Deus. Bispo, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que todas as vezes que você lembra, nossa, que vontade de tomar um açaí, automaticamente você vai se conectar com Deus. Você vai dizer: não vou tomar porque eu estou em consagração. Nossa, que vontade de tomar um café, que vontade de tomar Coca-Cola. Porque se a mesma vontade que você tem de comer certas coisas, de beber certas coisas, fosse a vontade de buscar a Deus, de orar, de ler a palavra, de estar na presença de Deus, você já tinha arrebentado há muito tempo, você já tinha rompido, já estava vivendo novo, novidade de vidas. Mas o que acontece? Quando a gente para pensar, a gente vê que realmente existem muitas coisas lá fora que tem mais importância do que Deus. Você não para de comer, você não para de beber, mas você para de orar, você para de vir na igreja, você para de ler a Bíblia. Então o que nós queremos fazer você entender é que jejum de Daniel não é passar fome. Você vai comer, mas só que você vai comer aquilo que aparentemente não vai ser o suficiente para você. Esse jejum sempre vai nos deixar com um pouquinho de quero mais. É um jejum que não nos satisfaz, porque o que nos satisfaz são coisas que automaticamente nos prejudica. O que nos satisfaz? O açúcar. Existem pessoas que são viciadas em açúcar, refrigerante, carne. Existem pessoas que são viciadas em café. E se você colocar numa balança, são coisas gostosas, mas que nos prejudicam de forma assim impressionante. A indústria alimentícia hoje trabalha para adoecer as pessoas, e a indústria farmacêutica trabalha tentando curar. Então, uma trabalha do lado da outra. Uma faz comida porque sabe que o olho do homem tudo vê, tudo quer. A Bíblia diz que os nossos olhos não se cansam de ver, não se cansam de comer, de desejar, de querer, não se cansam. Você come todo dia, bebe todo dia, e mesmo assim você quer continuar comendo e bebendo. Então isso é para você perceber o quantas vezes realmente a gente quer aquilo que é impróprio, que destrói, que é pequena, que adoece. Todas as vezes que Daniel, ele se lembrava daqueles manjares que ele tinha lá no palácio, porque ele tinha acesso, ele dizia não. Então às vezes para nós alcançarmos alguma coisa, ganharmos, é necessário nós perdermos, é necessário nós renunciarmos. Você conhece a história de Ló? A Bíblia diz que Ló ele vivia em Sodoma e Gomorra. Eu até separei os textos da palavra aqui para ler com vocês. Em Sodoma e Gomorra, por mais
seguro que parecesse ser para aqueles homens, para a família de Ló, já era um lugar que estava corrompido. Para você ter uma noção, quando os anjos foram visitar Sodoma e Gomorra, eram 2 homens, e eles desceram, ficaram numa praça, e quando Ló percebeu que eram anjos que estavam ali naquela praça, o que ele fez? Ele foi até aqueles anjos e convidou aqueles anjos para ir até a sua casa, e disse assim: olha, vamos lá na minha casa. Lá na minha casa vocês vão lavar os pés, eu vou fazer uma comida para vocês, e vocês vão ficar lá descansando. E os anjos disseram: não, a gente não quer ir, nós não vamos. Isso está lá no livro de Gênesis capítulo 19, versículo 4. E Ló insistiu tanto que aqueles anjos acabaram indo para a casa dele. Aí a palavra diz assim no versículo 4, presta atenção: ainda não tinha ido deitar-se, quando todos, presta atenção, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa de Ló, e chamando Ló, lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os até nós aqui fora, para que tenhamos o quê? Eu nem vou ler. Para que tenhamos o quê? Coloca outra versão, por gentileza. NVI. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. A cidade de Sodoma e Gomorra já estava tão depravada, tão deteriorada, o pecado daqueles homens já estava tão aceso, os homens viviam à flor da pele, que quando eles viram 2 homens diferentes chegando na casa de Ló, a avidez, a tara era tão grande, que eles disseram para Ló: traz esses homens aqui para fora, jovens, moços, rapazes, velhos, traga eles para cá, para que a gente tenha relações sexuais com eles. E Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si, e ele disse: olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que for bom aos seus olhos, mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da minha proteção, da proteção do meu teto. E eles disseram: saia da frente. Replicaram aqueles homens: este homem chegou aqui, ou esses homens chegaram aqui como estrangeiros, e agora quer ser juiz. Faremos com você pior do que eles. Então empurraram Ló com violência e se lançaram para arrombar aquela porta. Quando a depravação ela se torna muito grande, os homens perdem o senso, perdem a noção do perigo. Você sabia que o inferno é aqui? Eu nunca, de repente, fiz essa pregação para os novos que estão aqui. O inferno é aqui. O inferno está preparado. Veja, é tudo folclore. A pessoa achar que quem morreu já está lá no inferno queimando. Cadê fulano? Está lá no inferno. Cadê Bertão? Está lá no inferno. O inferno não foi inaugurado, e o céu também não foi inaugurado. Não existe ninguém lá no céu, e não existe ninguém lá no inferno. Assim como o inferno está preparado, Jesus está lá no céu nos preparando o lugar também. Porque seria muito injusto, veja, seria muito injusto o inferno já inaugurado, os homens queimando no inferno e Satanás livre e solto por aí, dando risada, fazendo mal. Não. O dia que for para Deus lançar Satanás no inferno,
vai lançar Satanás, os seus anjos e os seus seguidores. Então a Bíblia diz lá no livro de Pedro que o inferno está preparado para ser aceso. O inferno é aqui. Esse mundo é o inferno. Ah, não é lá, não. O centro da terra é outra coisa. Ah, bispo, é que colocaram sondas lá no núcleo da terra, e onde há magma, e ali se ouviu gemidos. É tudo mentira. É para ganhar like, ganhar seguidores. Aí aparecem esses monte de profetas aí falando um monte de abobrinha. Aí se você não conhece a palavra, você é persuadido. Bispo, ir lá no céu, não tem ninguém. Jesus declara: ninguém subiu aos céus, a não ser aquele que de lá desceu. Se está todo mundo lá no céu, então por que vai haver ressurreição, se Deus ele não faz acepção de pessoas? Ah, e o rico e o pobre, figura. O rico lá no inferno, o pobre lá no céu, figura. A gente vai fazer essa pregação qualquer dia, para ensinar vocês. Voltando aqui então no livro de Ló, os homens estavam tão ávidos, e nós estamos voltando a viver esse momento. A pornografia, a sensualidade, a sexualidade tem sido tão grande, que a mesma coisa que aqueles homens sentiram quando viram aqueles dois anjos: traz aqui, Ló, traz eles aqui, a gente quer pegar eles. A gente quer pegar eles, manda eles aqui para fora. Em outras palavras, nós quer comer eles. É isso. Gente, hoje a paixão é tão grande que você vê literalmente os homens se abrasando. Ló falou para eles assim: ó, não faz nada com esses homens não. Eu tenho 2 filhas virgens aqui, ó. Faz com elas o que vocês quiserem. Bom, eu que sou das antigas, tenho meio século. Os antigão aqui sabe. O camarada se deitar com uma mulher virgem, mano. Mas a corrupção era tão grande que o cara falou: as minhas filhas são virgens. São virgens. Os caras falaram: não, nós não quer. Nós quer eles. Já pensou? Por isso que estão dizendo: ó, quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. E não é nem culpa daquelas pessoas que não conhecem a Deus. É porque realmente a cada dia a coisa tem se corrompido de tal forma que tem debilitado as nações, tem debilitado as famílias. As famílias estão vivendo um caos, um abismo sem precedentes. E era justamente isso que estava acontecendo ali naquela cidade. E os anjos foram enviados justamente para arrancar Ló de lá e a sua família. E eles avisaram: olha Ló, o negócio é o seguinte, olha, amanhã cedo chama os seus genros, chama as suas filhas, e eu vou tirar vocês daqui, porque Sodoma e Gomorra vai ser destruído. O versículo 15 diz: ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão exterminados quando a cidade for castigada. E como eles demoravam, hesitavam a sair, os homens agarraram, ou seja, os anjos agarraram Ló e a sua mulher e as suas 2 filhas pela mão, tirando-os dali, e os deixaram fora da cidade. Meu Pai, eu não sei com quem o Senhor quer falar essa noite, mas o Senhor está querendo tirar alguém de algum lugar. E às vezes, por mais que o Senhor diga: sai, sai porque esse lugar vai ser destruído, sai porque eu quero te fazer viver um nível melhor, um nível maior. Mesmo assim existem pessoas
que ficam insistindo em ficar em lugares que não é mais para ela ficar, a conviver com pessoas que não é mais para ela conviver. Então o Espírito Santo fale ao nosso coração, porque nós viemos aqui nessa noite ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir uma palavra, porque nós sabemos que a tua palavra, ela nos consola, nos conforta, nos exorta, nos dá um rumo, uma direção. A tua palavra ilumina o nosso entendimento, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então nós não queremos sair daqui vazios. Ah, papai, se o Senhor falar, o Senhor tira os medos, as dúvidas, as inseguranças, as incertezas. Não a voz de homem, mas sim a voz de Deus. É o que nós queremos nessa noite, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Então, como eu estava dizendo para vocês, às vezes nós temos que deixar coisas que nós gostamos, para que Deus ele venha fazer coisas que nós estamos precisando. Ali no caso, Ló, juntamente com a sua família, estavam numa zona de conforto. De repente, tinham a sua casa, parentes, amigos, irmãos, tinha um pequeno gado, um pequeno rebanho, tinha a sua geladeira, o seu fogão, sua máquina de lavar, seu micro-ondas, tinha internet, seu computador, o seu Facebook, eu não sei. Mas Deus queria tirá-los daquela cidade. A cidade estava muito corrompida, gente. E às vezes Deus ele tenta nos tirar de determinados lugares e nós não entendemos. Às vezes nós criamos infernos para nós e não queremos sair deles, mesmo Deus insistindo. Então ali os anjos disseram para Ló: Ló, sai daqui, rapaz. Pega a sua mulher, pega os seus filhos, sai desse lugar. Esse lugar não é mais para vocês. Essas companhias não é mais para vocês. Essas amizades que existem aqui não são mais para vocês. Porque existe um determinado momento da nossa vida que nós temos que nos tornar adultos. Nós não podemos continuar sendo como criança, andando com pessoas que verdadeiramente são âncoras na nossa vida. Nos impede de romper, nos impede de viver o novo, nos impede de viver uma intimidade maior com Deus. Por mais tempo que você tenha de amizade com aquela pessoa, por mais tempo que você more naquele lugar, trabalhe naquele lugar, vai haver um determinado momento que quando Deus ele olhar para você e Deus quiser fazer você viver coisas novas, porque existem pessoas que às vezes já são crentes há 200 anos, e por que Deus não consegue fazer você romper, viver o novo? Porque você não quer mudar, você não quer sair da mesma posição que você está. E às vezes para Deus nos levar mais além, nós temos que perder. Não existe sucesso sem perdas. Não existe. Para você sair do lugar que você está e ir para o lugar onde Deus quer te levar, você tem que deixar muitas coisas para trás. O jejum de Daniel é aquele jejum que você está mostrando para Deus que o que você quer é mais importante do que aquilo que você come. O que você quer é mais importante do que aquilo que você bebe. E por ser mais importante, você está disposto a renunciar, a dizer não, eu vou ficar, e é só 21 dias, eu vou ficar 21 dias sem comer carne, eu vou ficar 21 dias sem tomar café, eu vou ficar 21 dias sem tomar Coca-Cola, eu vou ficar 21 dias longe das minhas redes sociais, porque o que eu quero verdadeiramente é importante. Agora, se você não consegue se abster de um pedaço de carne, de um copinho de café, aonde você quer chegar? Se você não consegue se abster disso, será que você vai conseguir sair do lugar que você está, acreditando que Deus ele vai te levar para um lugar melhor? Será que você não vai sentir se Deus tirar você desse trabalho? Você reclama tanto nesse trabalho, mas eu duvido, se você for mandado embora dele, você não vai ficar chorando. Você reclama tanto desse namorado que você tem. Será que se Deus tirar ele da sua vida, como será que você fica? Será que você suporta? Então nós até podemos pedir determinadas coisas para Deus, mas nós temos que estar preparados para passar pelo processo, porque
Porque Deus, Ele nos tira de determinados lugares, assim como Ele tirou Ló. E ele, vamos, porque Deus, Ele vai destruir essa cidade hoje. Vamos, logo cedo. Pega a sua mulher, pega os seus filhos, e eles ali, ó, petrificados, ancorados, não conseguia sair do lugar. Se os anjos não fossem lá e dissessem assim: rapaz, vem rapaz, pegasse na mão de um, pegasse na mão da esposa e saísse arrastando assim, ó, tirando eles daquela cidade com violência, eles não saíam de lá. É por esse motivo que às vezes Deus, Ele nos tira de determinados lugares com violência. A gente fica impactado, é um choque quando a gente fica sabendo que perdeu o trabalho, é um choque quando a gente fica sabendo que aquela pessoa não quer mais, é um choque quando a gente fica sabendo que aquela pessoa nos traiu, foi embora, nos largou, nos abandonou. Mas se não for assim, a sua vida não muda, não vai mudar. E é incrível às vezes como Deus está querendo tirar pessoas de determinados lugares, e mesmo assim elas insistem em ficar em relacionamentos que ela sabe que não vai dar certo, insiste em continuar com amizades que ela sabe que não vai levar ela em lugar nenhum, insiste em ficar frequentando lugares. A partir do momento que você conheceu Jesus e quer Jesus, você não pode continuar indo para baile, festa, bebendo, fumando, se drogando, pagode, samba, forró, carnaval. Que crente pé de chinelo é você? Que qualquer coisa consegue desviar você, tirar o foco. Ou você é ou você não é, ou você crê ou você não crê. Porque enquanto você ficar oscilando entre dois pensamentos, uma hora você quer, uma hora você não quer, ficar como a onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Qualquer vento de doutrina, vento é doutrina. Então qualquer vento de doutrina, qualquer palavra consegue derrubar você, consegue apequenar você, consegue arrastar você para o mundo lá fora. Veja o caso de José. José, ele foi tentado de tudo que foi forma. Foi tentado a ficar com raiva dos irmãos, sentir ódio dos irmãos. Foi tentado a se deitar com a mulher de Potifar, mas ele preferiu Deus. E quando você prefere Deus, nada mais te bloqueia, nada mais te impede de caminhar. Quando você crê na promessa, quando você crê na palavra, você permanece firme. Tudo aquilo que começa a acontecer ao seu redor, você sabe que não passa de cenário, de processos, mas que no final de toda aquela tribulação, de todo aquele tormento, de toda aquela tempestade, você vai chegar num lugar de fartura. Bispo, está difícil, só permanece. Aprende uma coisa, só permanece. Nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. Quem anda por fé só anda olhando para Jesus. Caiam 1000 ao teu lado, continua olhando para Jesus. Caiam 1000, 10.000 à sua direita, continua olhando para Jesus. Não importa, você não será atingido. São só barulhos, são só vozes, são só cenários, panos de fundo, para você olhar e se amedrontar e achar que Deus não está com você. Mas Deus, Ele está com você, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu sou o seu Deus, a sua luz, a sua salvação, o seu Deus forte, o seu amigo, o seu galardoador, a sua torre forte. Então quando nós estamos com Ele, nós estamos seguros. A mulher de Ló, quando chegou em um determinado momento da caminhada, ela começa a sentir saudade daquilo que ela havia deixado para trás. Veja, tudo aquilo que você já viveu, tudo aquilo que você perdeu, não é maior que o nosso Deus. Não é maior. A gente cansa de dizer para você que você ainda não viveu melhor, meu.
Você ainda não teve o melhor carro, a melhor moto, a melhor casa, o melhor trabalho. Você ainda não teve o melhor salário. O melhor com Deus sempre está por vir. E Deus, Ele está fazendo algo novo no nosso meio. Deus, Ele está nos fazendo romper a cada dia. Nós vamos viver novidades de vida, sim. Vamos viver novas estações, novas realidades. Vamos viver milagres, promessas, verdades, realidades do reino dos céus. Nós vamos viver, se tão somente nós nos posicionarmos, pararmos de dar testemunho do passado. Pare de falar do seu passado. Pare de lembrar daquilo que você teve, daquilo que você era, daquilo que você foi. Pare e comece a olhar para aquilo que você vai se tornar. Comece a olhar para onde Deus, Ele quer te levar. Então aquela mulher ficou travada, porque ela começou a sentir saudade da casa, parentes, amigos, como eu disse, da geladeira dela, do Wi-Fi. Caramba, mas eu estou saindo, estou largando tudo para trás. E quando ela para, ela olha para trás, ela se torna uma estátua de sal. Isso é figura. Mas muitos estão ficando petrificados, porque eles não conseguem olhar para frente. Eles só conseguem olhar para o passado, só para aquilo que eles tiveram. Quando você olha para o passado, você demonstra não acreditar que Deus, Ele tem algo para você lá no seu futuro. É algo melhor para você. Quando você fica olhando para o seu passado, você tem vontade de voltar atrás. E quando você tem vontade de voltar para as suas origens, amigos, parentes, irmãos, lugares que você frequentava, festas que você ia, você não consegue romper. São coisas que você de repente gosta, para você estar querendo voltar, com certeza. Para você estar querendo comer, beber, com certeza. Mas se você fizer um sacrifício e dizer: não, Pai, a partir desse momento eu quero olhar somente para o Senhor. A partir desse momento eu quero confiar na Tua palavra, nas Tuas promessas, e andar segundo a Tua vontade, mesmo você não sabendo o que vai acontecer no seu futuro. Porque às vezes o medo é isso, é a gente não saber o que vai acontecer. Mas o nosso futuro não é incerto. Deus, Ele sempre vai ter o melhor para cada um de nós, nos esperando lá na frente. Então não tenha medo de se desfazer do seu passado. Não tenha medo. Não fique ancorado, bloqueado, estagnado com lembranças do passado. Não fique com medo de sair de onde você está, ir para o lugar onde Deus já tem preparado para você. Abraão, ele teve que sair da sua cidade também, da sua parentela. Ele foi levado para uma terra, um lugar que nem mesmo ele sabia onde era. E até chegar nessa terra, ele morava em cabanas e cavernas com Isaac e Jacó. Aí a Bíblia diz que ele tinha toda a oportunidade de voltar para trás, mas ele não voltava, porque ele confiava numa palavra. Ele tinha uma promessa. Mais tarde, ele teve que negar o seu filho, Isaac. Quando Deus pede Isaac para ele, ele não nega, diz: não, está aqui, ó. Sempre vai ter que haver renúncias. Nós sempre teremos que deixar coisas para trás. Eu não sei o que você vai ter que deixar para trás, para que você venha romper, para que Deus, Ele venha te levar para o lugar onde Ele quer levar. Mas eu tenho certeza que se você deixar, seja amizade, seja parente, amigo, irmão, seja lá quem for, lugares, ambientes, você vai viver o novo de Deus. Pai, eu quero colocar a vida de cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos.
Eu sei que esse homem, essa mulher, já me entendeu. Sabe o que tem que deixar, mas até agora não deixou. Ficam procrastinando na zona de conforto, achando que ali está bom para elas. Não, não. Esse lugar que você está é um lugar de destruição. É um lugar que pode destruir a sua vida. Se Deus está te tirando, então não insista. Não tente abrir portas que Deus está fechando. Não deixe nada e nem ninguém impedir você de caminhar com Cristo Jesus.